Bem-vindos ao curso de Nutracêuticos com ênfase no emagrecimento. Meu nome é Ingrid Cristine, sou farmacêutica clínica e esteta, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, localizada em Campo Grande. Fiz MBA em cosmetologia e cosmetologia em Campinas. Sou pós-graduada em farmácia clínica com ênfase em prescrição farmacêutica e, por último, concluí minha pós-graduação em farmácia esteta. Atuo com consultório farmacêutico desde 2019, iniciei com a prescrição, fazendo o trabalho no emagrecimento e depois incluí os meus atendimentos com melasma, clareamento, e isso me levou a fazer estética avançada. Espero contribuir com os meus conhecimentos a vocês. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos ver o que são os nutracêuticos, como que é o processo do emagrecimento, quais são os ativos emagrecedores e vamos citar alguns casos clínicos para a gente saber como prescrever. Então, os nutracêuticos, eles são suplementos alimentares que foram extraídos, da sua origem alimentar, com a finalidade de utilizar os compostos bioativos que estão presentes nas plantas, nas raízes, naqueles alimentos, em altas concentrações, para serem utilizados com a finalidade terapêutica que a gente precisa. Então, vamos supor, aquele alimento que tem alguma propriedade anti-inflamatória, antioxidante, a gente vai lá, a indústria farmacêutica vai lá, isola aquele composto e tira ele para a gente utilizar somente ele para futuros tratamentos. Então, pode ser nutrientes, pode ser vitaminas, pode ser minerais, entendeu? Compostos bioativos que vão ter uma finalidade dentro da saúde, dentro da estética, e assim foi denominado os nutracêuticos, com reconhecimento pelos sistemas de saúde, com reconhecimento através da Anvisa, São compostos seguros para utilizar na prescrição. Desse mesmo modo, nós temos os nutricosméticos, que também foram extraídos de propriedades alimentícias com a mesma finalidade, finalidade de suplementação, para poder trazer benefícios na aparência física. Nós temos aí o colágeno, nós temos ativos que são utilizados para poder modular a glândula sebácea, para controlar a oleosidade da pele, controlar a acne, para ser usado como tratamento coadjuvante no rejuvenescimento. Então, são compostos que foram extraídos de produtos de origem alimentícia, produtos que têm uma atividade biológica no organismo e que vai ter um benefício na aparência física. Então, a gente uniu o termo nutracêutico a cosmecêuticos, que é o termo que está relacionado à pele, tratamento de pele. Então, a gente usou esses dois termos, uniu e surgiu o denominado, nutricosméticos, que ele vai ser responsável por tratar das afecções de pele, de toda a aparência física e estética. Vamos entender como é que funciona o processo do emagrecimento. Primeiro, a gente tem que saber que a obesidade ela é tratada pela OMS como uma doença metabólica, que tem um alto índice inflamatório, desencadeia diversos tipos de doenças crônicas que podem levar a óbito, e por isso ela é tão tratada e tão falada mundialmente, Através de coletas de dados do serviço público e particular, pelos serviços ambulatoriais, pelas internações, a OMS ela consegue dados estatísticos, e consegue estimar que nos últimos anos o nível de sobrepeso ou obesidade vão aumentar muito. Até 2025 serão cerca de 2,3 bilhões de adultos com excesso de peso em todo o mundo e 700 milhões estarão com obesidade. Além desse dado, eles também rastreiam os dados infantis através dos atendimentos pediátricos, Estima-se que o sobrepeso infantil ele chegará até 75 milhões, Então já é um alto índice de crianças afetadas. Então, tratar hoje a obesidade é uma extrema necessidade, A doença ela virou um caso de saúde pública,
está superlotando hospitais, com pessoas diagnosticadas com diabetes, hipertensão, doenças, né, que alteram e influenciam em comorbidades e provocam até o óbito do indivíduo. Então, que estão, é, são leitos que estão ocupados, né, provocando uma congestão nos hospitais e por uma doença que ela pode ser controlada, né? Ela pode ser tratada. Somente você mudando a sua alimentação e a tua rotina diária, incluindo uma atividade física, né? As pessoas elas conseguem controlar e impedir com que esse processo de obesidade, né, essa doença, ela traga prejuízos à sua própria saúde. Então, assim, quais são as comorbidades que essa doença traz para o indivíduo? Aumento da pressão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, problemas na articulação e até mesmo o câncer, né? O aumento da pressão porque ela interfere completamente na circulação e na drenagem dos vasos linfáticos, aumentando a compressão desses vasos pelo acúmulo excessivo de gordura, né? Então interfere no aumento da pressão, a gente vai ver como que isso acontece. Dessensibiliza, né, o efeito da insulina, então desencadeando a diabetes, aumenta o colesterol, por conta do excesso de gordura, forma placa de ateroma na corrente sanguínea, impedindo também a circulação sanguínea, né? Por esse motivo, ocasiona aí a insuficiência aguda, né, do miocárdio, problemas nas articulações, porque as articulações, principalmente o fêmur, são uma das áreas em que tem também acúmulo de gordura, armazenamento, na verdade, desculpa, né? E também desencadeia o câncer porque a obesidade ela aumenta os fatores de crescimento, aumenta o IGF. Então ocorre lesões e ocorre um desenvolvimento de câncer. Então, o excesso de acúmulo de gordura no nosso organismo, ele pode desencadear a síndrome da desarmonia corporal, que são 3 fatores que interferem no nosso organismo, que é o excesso de gordura localizada, a celulite e a flacidez. O que que vai acontecer no nosso organismo? Primeiramente, com o excesso da gordura localizada em regiões, né, que são mais específicas, como por exemplo glúteo, perna, articulações, tecido subcutâneo, tecido intraabdominal. Então, nesses locais onde tiver excesso de gordura, vai ter uma alteração naquele local e vai ser desencadeado, né, doenças específicas. Quando isso acontece na perna, né, no tecido, próximo ao tecido cutâneo, vamos dar o exemplo aí da perna, né? Esse excesso de gordura, ele, como eu já tinha falado, ele pressiona o sistema circulatório. E a gente vai ver aqui como que acontece com a celulite, né? Então vamos lá, o excesso de gordura que fica dentro do nosso adipócito, né? Ele provoca uma hipertrofia nesse adipócito, prejudicando a circulação. A gente está vendo aí na imagem, tá vendo? Essa hipertrofia do adipócito, ele pressiona o sistema linfático e os vasos sanguíneos. Então, impede que haja o trânsito sanguíneo e impede também que haja a drenagem de toxinas, né? Que o nosso sistema linfático é responsável por fazer a limpeza do nosso organismo, né? Ele é responsável por fazer aí o trânsito dos fluidos corporais. Então, quando essa circulação ela está prejudicada, ela gera dor local e inflamação, porque as toxinas ficam paradas naquele local, certo? Além disso, com a hipertrofia desses adipócitos, as células elásticas, né, que são as fibras de colágeno, a elastina, elas se rompem, porque elas se esticam tanto, tanto, tanto que elas perdem
a função delas, elas acabam se rompendo. E aí vem a flacidez. Na imagem a gente pode comparar um tecido sem celulite com um tecido com celulite. Os adipócitos em tamanho normal e os adipócitos em tamanho hipertrofiado. Outro problema relacionado com a obesidade é a síndrome do intestino irritável, né? Então, o aumento de alimentos ricos em gordura, o que vai acontecer? Vai gerar uma inflamação na área intestinal, provocando uma má absorção de nutrientes e vitaminas, gerando um processo de resposta imunológica. Por quê? Porque o teu organismo vai ter um déficit de absorção de nutrientes. Não vai fornecer substratos para o teu sistema imunológico. Então, o teu sistema imunológico não vai conseguir combater com eficiência as alterações inflamatórias que vai surgir no teu organismo devido ao excesso de gordura. Isso vai gerar uma intolerância alimentar e doenças autoimunes. Isso é muito importante porque o nosso estômago, né, o nosso trato gastrointestinal, ele tem organismo, né, micro-organismo residente que fornece uma imunidade para a gente, fornece uma imunidade para o nosso organismo. É necessário, então, que tenha uma alimentação, uma dieta balanceada para a gente ter fornecimento de nutrientes, vitaminas, sais, sabe? Que sejam substrato para essas bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, né? A partir do momento que elas estão alimentadas, elas conseguem desempenhar o papel delas, que é o papel de manter, né, o sistema imunológico ativo. Além disso, né, a alimentação saudável rica em fibras, ela faz com que essas bactérias produzam enzimas digestivas que auxiliam no aumento da digestão e diminui o trânsito intestinal, mantendo ali aquele bolo alimentar. Então, quando o trânsito intestinal ele é diminuído, né, aumenta então a absorção de nutrientes desse bolo alimentar. Então, por isso também é importante que tenha aí um equilíbrio, né, no nosso aparelho digestivo. Olha o tanto que a obesidade já interferiu já no indivíduo. Com todas essas alterações, ela já deu aumento de pressão, ela já deu edema, ela já deu dor local devido aos diferentes graus de celulite, né? Ela comprometeu a circulação, comprometeu o sistema linfático, ela comprometeu o trato gastrointestinal. Então, assim, ela já interferiu em tudo, né? Esse indivíduo ele já está tendo várias repetições de diarreia, porque ele não consegue, ele não tem uma alimentação boa, então ele não tem vitamina, ele não tem uma organização intestinal, o sistema imunológico dele está deficiente, ele está suscetível a pegar várias infecções, várias doenças, né? Fora as doenças crônicas que já vão ser desencadeadas. Esse cara já está tendo, né, uma intolerância alimentar e nem sabe o porquê. Então, são várias alterações que ocorrem no indivíduo. Vamos ver o que mais que acontece com esse indivíduo. Vamos lá. O consumo frequente de alimentos ricos em gordura saturada, após serem absorvidos no intestino, o que acontece? Essas moléculas caem na corrente sanguínea e chegam até o cérebro, né? As células de defesa do sistema nervoso central, elas entendem que esse excesso de moléculas de gordura são uma ameaça para o cérebro. E aí elas começam a gerar o quê? Um sistema de resposta inflamatória, que é o sistema de defesa, né? Do nosso sistema imune. Então ali tem as moléculazinhas de inflamação, as células de gordura, né? E as células do sistema nervoso tentando fazer a defesa, né? A inflamação, ela danifica o hipotálamo e os neurônios de defesa, que são do tipo PONC. Eles controlam o apetite e o gasto energético, né? O indivíduo, então, ele passa a sentir cada vez mais necessidade de consumir alimentos, principalmente os ricos em gordura, e com isso seu metabolismo diminui. Olha o que acontece. Ao longo do tempo, essa dieta desbalanceada, ela altera a composição, né, da flora intestinal, das bactérias do intestino.
selecionando os micro-organismos capazes de aumentar a absorção da energia dos alimentos ingeridos. E aí a gente tem o quê? A gente tem a compulsão alimentar. Então, tá vendo? A gente está vendo todas as reações provocadas pela obesidade para a gente conseguir tratar cada ponto-chave. Então, a gente vai tratar a inflamação, a gente vai tratar a parte circulatória, o edema, né? A flora gastrointestinal, a gente vai tratar a saciedade e a gente vai tratar a compulsão alimentar. Então, vamos lá. Como que a gente perde gordura? Primeiro, a gente vai ter que lembrar da beta-oxidação. A gente vai ter que mobilizar esses ácidos graxos, vamos ter que mobilizar esses adipócitos. Usar ativos que conseguem ativar a lipólise. Então, a gente vai usar ativos que atuam ali na beta-oxidação, que atuam sensibilizando os receptores beta-adrenérgicos, entendeu? Para a gente conseguir provocar a lipólise, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, primeiro a gente tem que entender que a oxidação, né, dos ácidos graxos, eles liberam produtos, né? O gás carbônico, a água e a energia. Essas moléculas, elas têm os seus órgãos de excreção. O principal órgão excretor é o nosso pulmão. Por quê? Porque a maior parte do produto ele é em gás carbônico e o segundo a maior parte é em água. Então, assim, o pulmão ele é responsável por, né, extrair, expelir o gás carbônico. Então, quando ocorre a beta-oxidação, é importante, né, incluir a atividade física para a gente conseguir eliminar esse subproduto, porque se ele ficar parado ali, ele vai servir de substrato para poder gerar mais gordura. Então, a quebra de triglicerídeos e ácidos graxos, eles fornecem substratos. Substrato de energia, substrato de água, substrato de gás carbônico. O gás carbônico ele vai ser excretado pelo pulmão, a água ele vai cair no sistema circulatório e vai ser distribuído, né, pelo sistema linfático, pelos vasos, até chegar nas vias urinárias, né? Vai ser expelido através da urina, através do suor e também através de fluidos corporais. E nós temos a energia que vai cair na via de metabolização. Então, é importante que esses substratos eles sejam eliminados. De uma forma ou outra, eles vão ser eliminados, né? Mas quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente pensa que a gente tem que provocar um déficit calórico, então diminuir o consumo de alimentos com alto índice calórico, né? E ativar o nosso metabolismo. Por que perder a gordura localizada é tão difícil? O que acontece? Os adipócitos, eles expressam receptores de formas diferentes de acordo com a região corporal onde eles estão localizados. Então, são receptores adrenérgicos, né, expressos de forma diferente. Então, a gente tem que saber mobilizar, né? Na gordura subcutânea, a gente sabe que os receptores, eles são alfa, né? Então, eles têm uma menor ativação da lipólise. Na gordura visceral, a gente já sabe que a gente tem mais receptores beta-adrenérgicos. Então, já tem uma maior facilidade da ativação da lipólise. Então, a gente tem que ter o conhecimento do metabolismo, o conhecimento da bioquímica para a gente conseguir trabalhar de forma eficaz no emagrecimento. Outro problema que está relacionado com a obesidade é o descontrole hormonal que vai acontecer. A gente viu ali que tem uma lesão, né, em células de defesa do sistema nervoso central. Essas células têm células ali que elas são responsáveis por mandar, né, a resposta de saciedade, ativar a produção de hormônios de saciedade, o hormônio da fome, né? Vai interferir também na qualidade do sono, né? O processo inflamatório vai ali trazer uma compulsão alimentar,
né, essa pessoa ela vai acordar durante a madrugada para poder se alimentar, ela tá desregulada, hormonalmente, né. Ela tem ali uma deficiência de leptina, né, que é o hormônio da fome. Isso vai fazer com que também o cortisol entre em descontrole, né. Aumento de cortisol, dificuldade para dormir, processo inflamatório maior, vai desregular também a melatonina, que é outro hormônio que está relacionado diretamente com o sono, né, ele e o cortisol, né. Então olha quantas coisas vão estar acontecendo no organismo desse indivíduo. Então, nós já temos os pilares para a gente trabalhar com a prescrição no emagrecimento. Quais são esses pilares? A gente já sabe que a gente tem que trabalhar focado no metabolismo, focado em alguns casos na disfunção hormonal, focado na ansiedade, focado no transtorno de sono e também na compulsão alimentar, né? Esses são os principais fatores que interferem no emagrecimento. Né, e além desses fatores e além desse foco, a gente pode trabalhar também com a parte da inflamação, né, empregando os antioxidantes, entendeu? Então a gente agora já tem todo um raciocínio para conseguir trabalhar no emagrecimento com os nutracêuticos, né, os fitoterápicos. Então é isso, pessoal. No próximo bloco, a gente vai ver quais são os ativos emagrecedores.